tarde. Então, como já de hábito, né, a gente sempre faz alguma reflexão antes do início da agenda. A gente já pede desde já a colaboração de todos, com a concentração, com o silêncio, para proporcionar um ambiente o mais harmônico possível para aquilo que nós mesmos viemos buscar, para facilitar o processo. E hoje, finalizando essa linha de raciocínio que nós pegamos para falar sobre reencarnação, aproveitando até, hoje nós temos uma homenagem para o Ogum, e lembrando também que hoje, né, o famoso sábado do Aleluia, é o sábado que na tradição de algumas religiões é utilizado para fazer a malhação de Judas, né, para malhar Judas. Então, algumas tradições constroem, confeccionam aquele boneco de pano e tal, né, e às vezes espancam o boneco, outras colocam fogo. Então a gente queria falar um pouco hoje desse personagem. A gente já trouxe em alguns outros momentos uma fala a respeito, vamos repetir algumas questões, mas trazendo para esse aspecto da reencarnação, porque é uma dúvida muito comum das pessoas, né? Perguntar para as entidades: aquilo que aconteceu, a traição de Judas, estava planejada? Tinha que ser daquele jeito? Né? E também é um aspecto, né? Pega o aspecto do planejamento reencarnatório e pega também um outro aspecto, que é o aspecto do livre-arbítrio. Se tudo é planejado nos mínimos detalhes, será que é? Mas se for, como que fica a questão do nosso poder de escolha? Temos ou não? E até que ponto somos livres para escolher? Eu trouxe essa história, né, vamos falar um pouquinho do Judas para ilustrar isso, mas eu vou usar aqui esse livro, que foi um livro feito a partir de um programa de televisão chamado Pinga Fogo, no qual o Chico participou, né, no início da década de 70. E uma das perguntas que foram feitas para ele lá, o programa era bem parecido com o que é o Roda Viva hoje, né? Então convidava a pessoa, ela ficava lá no centro, né? E outras personalidades eram convidadas também, de diversos setores da sociedade, e faziam perguntas para aquele convidado. E obviamente, né, o Chico respondeu diversas perguntas, né, sobre espiritualidade, reencarnação, né, mediunidade e tal. E uma das perguntas feitas para ele foi justamente sobre Judas, né? A pergunta foi a seguinte: foi até de um telespectador que havia telefonado para a emissora naquela oportunidade. Ele pergunta o seguinte: gostaria de saber se Judas foi um traidor ou fazia parte de um programa para salvar Jesus Cristo. E o Chico vai responder: sinceramente, eu sou uma formiguinha diante de um processo que teve consequências tão grandes na história da humanidade. Mas eu creio que nós podemos nascer ou renascer com as nossas tendências inferiores e, naturalmente, induzidos ao mal, porque nós todos não, eu sou portador de tendências inferiores muito pouco recomendáveis, mas se eu deixo essas tendências à solta e se eu vou praticar com elas males maiores do que aqueles que eu já cometi em existências passadas, eu sou responsável, conquanto possa ser instrumento para o resgate de determinadas situações ou peça na engrenagem da história de grupos ou de coletividades, com consequências agradáveis ou desagradáveis para o futuro. Individualmente, nós devemos pensar que nós temos determinadas tendências, tentações, mas devemos resistir às tentações. Creio que Judas poderá ter renascido com tentações muito grandes para se apropriar da autoridade política e de exigir que nosso Senhor Jesus Cristo tomasse as rédeas do poder humano. Acredito, mas creio
que ele não devia ter deixado essas tendências assumirem o caráter que assumiram. É o que eu penso. Então essa é a resposta do Chico. Aqui a gente já consegue pensar em várias questões, né? Tanto em livre-arbítrio quanto em planejamento reencarnatório. Primeiro ponto, né, que a gente sempre gosta de lembrar: todo planejamento reencarnatório que nós fazemos antes, né, de voltar para a Terra, de voltar para o corpo físico, ele é feito para dar certo. Ele é feito para que as coisas deem certo. Ninguém nasce para trair, como Judas fez, né? Ninguém nasce para ser um assassino, ninguém nasce para ser assassinado. Isso não está no planejamento. Porque se eu entendo que existe um Deus que é todo amor, justiça e bondade, vamos imaginar então, alguém nasceu, né, para ser assassinado. Tá, mas então eu assassino. Então ele não tem culpa. Se já estava no planejamento, eu posso retirar toda a culpa dele, porque ele foi um instrumento da justiça divina. Concorda? Então nem aquele que morreu, nem aquele que matou, né, vieram determinantemente para que aquilo acontecesse daquela maneira. Agora, a gente traz as nossas tendências, que se não forem vigiadas desde cedo, né, e esse dia assistindo uma entrevista, alguém falou assim, que ouviu do Chico uma vez, que era, o que deixava ele mais triste muitas vezes, é quando ele percebia que os pais não davam conta de identificar desde cedo nos filhos as tendências que eles traziam. Porque quanto mais cedo, mais fácil a correção. Os primeiros anos do espírito na carne são os anos mais propícios para que o espírito faça a sua renovação, para que ele aprenda coisas novas através do exemplo e da educação que ele vai receber dos pais. Agora, se os pais não assumem esse papel, não prestam atenção desde cedo para identificar essas tendências, mais tarde vai ser bem mais difícil. Né? Então nós todos nascemos, como o próprio Chico vai dizer, de uma forma muito, né, singela, muito educada, muito humilde, né? Ele vai dizer, quem sou eu, né? Sou uma formiguinha diante de tal processo, mas a gente imagina que ele era assim muito mais, mas o espírito quanto mais evolui, mais, né, humildade ele tem para reconhecer a grandeza daquilo que ele não sabe ainda, né? Mas com certeza ele tinha assim, né, um grande papel, tanto naquela época como na encarnação atual. Então ele vai dizer, quem sou eu? Mas penso que Judas trouxe, né, como todos nós trazemos, as suas tendências. E para entender isso, eu trouxe um pouquinho do livro Boa Nova mais uma vez. Alguns aspectos que tem no livro, para a gente perceber como que o Judas ele já demonstrava as suas tendências. Antes disso, refletindo sobre o dia de hoje que a gente comemora, né, homenagem para Ogum simboliza o guerreiro. Eu acho que para todos nós esse símbolo é importante, porque ele é o símbolo da busca, ele é o símbolo da luta, ele é o símbolo da persistência, do guerreiro mesmo, que vem para a guerra, entre aspas, né, da vida, ou para o bom combate, como Paulo vai dizer nas suas cartas, né? Esse é o aspecto positivo. Mas tem um aspecto, vamos dizer, menos conveniente ou negativo, desse símbolo do guerreiro, né? Que é o aspecto daquele que não controla os próprios impulsos e tudo vira uma guerra, tudo vira uma tempestade, né? E Judas, eu arrisco a pensar que ele era assim um bom guerreiro, porque senão Jesus não tinha escolhido. Se ele não tivesse uma potencialidade significativa para ser convidado, para pertencer ao colégio dos 12, Jesus não teria chamado, porque Jesus não era leviano. Então havia sim em todos eles uma grande potencialidade, um grande potencial, mas haviam as tendências, né, inferiores ou menos felizes que precisavam ser vigiadas mais de perto por cada um. Bom, eu trouxe alguns trechos do livro Boa Nova para a gente entender a personalidade de Judas, só para a gente situar. Esse Judas que nós estamos falando, né, o famoso Judas que trai Jesus, é o Judas Iscariotes, filho de Iscariote. Ele era o único que não era daquela região, ele era nascido de outra região, porque tinha o Judas Tadeu, né, que é um outro Judas também dos 12. No livro Boa Nova vai dizer o seguinte, ó, somente um deles,
Judas, destoava um pouco desse concerto. Então quer dizer que ele era um pouco diferente dos demais, inclusive na profissão. Pois nascera em Iscariotes e se consagrara ao pequeno comércio em Cafarnaum, onde vendia peixes e quinquilharias. Então, na época era cheio de pequenas vilas. Cafarnaum era uma dessas vilas, próximo a um grande lago, né? Lago de Genezaré. E Judas tinha um pequeno comércio. Então, ele era um negociante, ele era um comerciante. Essa informação é importantíssima para a gente entender o capítulo, né, da famosa traição. Mais à frente, em outro capítulo, né, Humberto de Campos vai dizer o seguinte: Levi, que é o Mateus, continuava nos seus trabalhos da coletoria local. Mateus era um publicano, cobrador de impostos. Então ele continuava exercendo essa profissão, apesar de ter, né, de participar das pregações de Jesus, de acompanhar Jesus. Enquanto Judas prosseguia nos seus pequenos negócios. Então Judas também não deixou de trabalhar nos seus pequenos negócios. Então ele andava com Jesus e tal, acompanhava, mas continuava trabalhando como comerciante. Embora se reunissem diariamente aos demais companheiros. Os 10 outros viviam quase que constantemente com Jesus, junto às águas transparentes do Tiberíades, como se participassem de uma festa incessante de luz. Então aqui a gente situa Judas, né? Um dos 12, que era comerciante, negociante, provavelmente conhecia muita gente, tinha várias relações, inclusive com pessoas poderosas, porque ele vendia para todo mundo que ia comprar. É um comércio assim que funciona. E essa é uma outra informação importante. Bom, logo que Jesus reúne os 12, quando ele vai dar aquelas recomendações iniciais, né, para os discípulos, para eles saírem pregando, né, e tal, tem aquela famosa frase: se vocês baterem em um local, a porta não abrir, vocês batam a poeira das sandálias, vai para outro local, mais ou menos assim. Ele estava dando essas recomendações. Aí Judas, como ele era um comerciante, né, e percebia a necessidade do dinheiro, né, para a vida material, e o dinheiro é importante, ele diz o seguinte para Jesus: Senhor, vossos planos são justos e preciosos. Entretanto, é razoável considerarmos que nada poderemos edificar, ou seja, construir, sem a contribuição de algum dinheiro. Então ele ouviu, né, aquele plano que Jesus tinha para todos ali, os discípulos, né? E ele pensou: bom, para a gente fazer isso aqui, sair andando pelo mundo, pregando, né? O mundo ali era os pequenos vilarejos, que não iam muito longe, né? Mas vamos precisar de dinheiro, a gente vai ter que comer, vamos ter que, né? Vai precisar do dinheiro. E Jesus ainda fala assim para ele, chega a dizer para ele assim: olha, Deus construiu tudo, nunca usou os recursos, né, do dinheiro e tal, né? Mas eu não posso deixar de atender ou de escutar o primeiro conselho de um dos meus discípulos. E pede para que ele então providenciasse a bolsa, né? Ele passa a ser então o tesoureiro daquele grupo, e que ele cuidasse então da bolsa, mas que nunca arrecadasse além do necessário. Então Jesus dá essa recomendação para ele. Quando ele organiza essa bolsa, ele chega para Jesus e fala assim: Senhor, a bolsa é pequena, mas constitui o primeiro passo para que se possa realizar alguma coisa. E aí Jesus fala para ele em tom profético: sim, Judas, a bolsa é pequenina, contudo, permita Deus que nunca sucumbas ao seu peso. Jesus já sabia o que ia acontecer, já previa, né, o que ia acontecer. Porque estava escrito no planejamento reencarnatório de Judas? Não. Pelas tendências que ele já estava apresentando até ali, que ele já era um adulto, né, Jesus estava percebendo que provavelmente não teria outro caminho, porque o contexto, as tendências que ele trazia, iam levar àquela situação. É diferente de nós pensarmos: não, isso aqui estava escrito para acontecer daquele jeito. É diferente. O possível de acontecer é diferente do que estava escrito nas estrelas. É diferente. Bom, e aí segue a missão de Jesus, né? Eu peguei um trechinho aqui, que é um pouco antes de Judas fazer a venda pelas 30 moedas. Quando ele vende, né, ele entrega Jesus por 30 moedas. Lá no capítulo 24, Humberto de Campos, nós já falamos sobre ele algumas vezes, né? Mas ele vai dar o título de A Ilusão do Discípulo.
esse título já é importante para todos nós, né? Lembrando que a gente começou a falar sobre tendências, né, que todos nós trazemos, a gente precisa estar observando, está vigiando, está prestando atenção, se conhecendo, né? E o capítulo chama A Ilusão do Discípulo. Então Judas foi iludido, dele mesmo e por outras pessoas. Aí vai dizer, né, que logo após o dia que Jesus entra em Jerusalém, que é comemorado tradicionalmente como Domingo de Ramos, né, depois que ele faz aquela entrada triunfal, que as pessoas jogam as roupas no chão para ele pisar, ele entra como um rei ali, aclamado como um rei. Isso foi de manhã, vai dizer Humberto de Campos. De tarde, após a consagração popular, após esse acontecido, caminhavam Tiago e Judas. Então, depois desse acontecido, estavam à tarde caminhando. E na conversa, Judas já estava tentando, né, conseguir apoio para aquele plano que ele já estava arquitetando. Ele começa a falar assim para o Tiago: você não acha que Jesus é demasiado manso e humilde para, né, converter os poderosos do Império Romano, de Jerusalém? E é mais ou menos assim que a gente começa, né, a dar vazão às nossas tendências, não é? A gente começa a pensar assim: mas será que só um pouquinho, né? Será que vai ter problema? Mas só dessa vez, né? Então Judas estava mais ou menos assim, conversando com o Tiago, querendo que Tiago de alguma forma desse apoio para ele. E o Tiago chega a dizer para ele: olha, Judas, você se socorrer dos poderosos do mundo, será que não seria, né, um desrespeito com Jesus? Será que ele não tem mostrado para nós a simplicidade, né, essa noção de reino de Deus? Será que não é outra coisa que ele está dizendo? Ele não precisa se socorrer dos poderes transitórios do mundo. Mas Judas não se convenceu. Ele percebeu que quando Jesus entrou em Jerusalém, e o povo aclamando, né, imagina quantas pessoas que não estavam ali naquela cidade. Porque vinham gente de todos os cantos para comemorar a Páscoa. Então Jerusalém regurgitava de gente. Jesus foi aclamado como um rei. E Judas, negociante, comerciante, começou a pensar: olha só, né, imagina se a gente faz uma revolta popular aqui. A gente toma o poder facinho. E ele tinha conhecidos poderosos. Então ele começou a arquitetar esse plano, né? Qual era o plano? Entregaria o mestre aos homens do poder, em troca de sua nomeação oficial para dirigir a atividade dos companheiros. Então ele entregaria Jesus, em troca disso ele seria nomeado, né, oficial para dirigir as atividades dos companheiros. Teria autoridade e privilégios políticos, satisfaria as suas ambições aparentemente justas, com o fim de organizar a vitória cristã no seio do seu povo. Depois de atingir o alto cargo com que contava, libertaria Jesus, ele dirigiria os dons espirituais, de modo a utilizá-los para a conversão de seus amigos e protetores prestigiosos. O mestre, a seu ver, era demasiadamente humilde e generoso para vencer sozinho, por entre a maldade e a violência. Então ele acreditava que estava fazendo bem, inclusive. Jesus não vai dar conta sozinho, ele é muito manso, ele é muito bonzinho, ele é muito humilde, ele é muito generoso. Então ele precisa de mim para que eu possa intermediar com os poderosos. Então é assim que a gente começa, né? É assim, por exemplo, que o médium ele começa a querer vender a mediunidade. Não, mas espera aí, eu fico tanto tempo no terreiro, no centro, né? São tantas horas por semana, né? Será que não é justo? Eu estou ali doando o meu trabalho, o meu tempo. E ali ele começa a se autoconvencer de algo que não tem, né, lógica, que não tem justificativa. Então Judas estava processando dessa maneira, né? E aí ele vem de Jesus, né, e vai dizer Humberto de Campos: apesar de satisfeito com a sua mesquinha gratificação, 30 moedas de ouro, e desvairado no seu espírito ambicioso, Judas amava o Messias e esperava ansiosamente o instante do triunfo para lhe dar a alegria da vitória cristã, através das manobras políticas do mundo.
como se fosse uma criança que fosse acender o fogão e colocasse fogo na casa. Olha, papai, mas eu acendi o fogo. Então Judas estava ali como uma criança espiritual. Amava Jesus e estava até feliz. Nossa, quando der certo eu contar para ele, ele vai ficar muito feliz também. Só que, depois que tudo acontece, né, vai dizer Humberto de Campos no finalzinho do capítulo: observando os acontecimentos que lhe contrariavam as mais íntimas suposições, Judas Iscariotes se dirigiu a Caifás, que era o sumo sacerdote do templo, reclamando o cumprimento de suas promessas. Quantas pessoas não vendem votos, né? Aí depois querem, você não fez o que se prometeu que ia fazer na campanha, né? Aí o político vai dizer para ele, né? Os sacerdotes, porém, ouvindo-lhe as palavras tardias, sorriram com sarcasmo. Em vão, recorreu às suas prestigiosas relações de amizade, poderosos que ele achava que eram seus amigos. Teve de reconhecer a falibilidade das promessas humanas. E aí acontece tudo aquilo, né? Jesus é crucificado e tal, ele comete suicídio, enfim, na figueira, enforcado. Mas e a famosa cena do beijo? Será que aconteceu, não aconteceu? O Humberto de Campos vai mostrar para a gente também o momento em que Jesus é entregue, né, porque eles precisavam, estava de noite, estava escuro, né, os soldados é que foram prender Jesus, eles tinham que identificar quem que era, para não prender a pessoa errada, né, aqueles que eles queriam prender fugir. Então qual que foi o combinado? Aquele que for o Messias, eu vou dar um beijo no rosto dele. Então Judas chega, né, o filho de Iscariotes avançou e depôs na fronte do mestre o beijo combinado, ao passo que Jesus, sem denotar nenhuma fraqueza e deixando a lição de sua coragem e de seu afeto aos companheiros, perguntou: amigo, a que vieste? Então Jesus fala isso para Judas. Eu chamei ele de amigo nesse momento. Amigo, a que vieste? Como se quisesse, no último instante, fazer ele refletir, né, por ele ter dado vazão, deixado livre as suas tendências. Né? E por coincidência, o William me mandou hoje uma fotinha, né, de um outro livro, um textinho de um outro livro do Humberto de Campos, que Humberto de Campos ele foi um cronista, né, na Terra, um escritor, e depois de desencarnado, ele escreve, né, alguns textos, algumas entrevistas que ele fez com alguns espíritos. E durante esse período, né, da Semana Santa e tal, ele estava lá em Jerusalém, conversando com um outro, né, amigo espiritual lá, e esse amigo falava para ele, né, que é muito comum nessa época do ano os espíritos que viveram todo aquele drama retornarem àqueles locais, né, para refletir, para repensar, né, ou para, né, retomar energias e tal. E aí ele é avisado que Judas estava ali, em espírito. E ele vai lá entrevistar Judas. Aí ele fala o seguinte, né? Pergunta o seguinte para Judas: se era verdade tudo aquilo que estava escrito sobre ele no Novo Testamento. E aí Judas fala o seguinte: em parte, os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas, não atentaram, né, que acima dos meus atos predominaram na nefanda crucificação. Então Judas foi uma marionete ali também, né, política, né, daqueles que queriam prender Jesus. E aí ele vai dizer o seguinte, que é importante: quanto ao Divino Mestre, infinita é a sua misericórdia, e não só para comigo, porque se recebi 30 moedas, vendendo-o aos seus algozes, há muitos séculos ele está sendo criminosamente vendido no mundo a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões do ouro amoedado. Ele vai dizer, para o Humberto de Campos, que ele precisou de muitos séculos, inclusive reencarnando entre os primeiros cristãos, sendo martirizado como foram os primeiros cristãos, para poder, através dos séculos, ir pacificando a própria consciência. Ele vai só conseguir fechar esse ciclo doloroso, né, de reencarnações na Terra, quando ele vem, no século XV, na pele de Joana d'Arc.
onde ele é vendido, onde ele é traído, e ele morre numa fogueira. Eu estava lendo bem rapidamente hoje, é uma cena muito bonita, depois a gente pode até trazer, estava até comentando com o Celso mais cedo, que quando Joana d'Arc sobe, né, até era uma espécie de cruz, era um poste, né, ali, onde ela vai ser atada para ser queimada, ela começa a beijar aquela cruz. Começa a beijar, e aí o sacerdote que estava ali, quando ele atia fogo, né, na palha, tudo que estava em volta para queimar mais rápido, ele fala para ela assim, abjura, né, ou seja, retrata, volta atrás, né, porque ela dizia que ouvia vozes dos espíritos que a orientavam, né, e ela não abjura, ela mantém a fé até o final, né, e morre com um grito de dor. Ela grita, a sua última palavra é Jesus. Então ali ela morre, né, queimada na fogueira, e ele, né, Judas, ela, naquele momento pacifica totalmente a sua consciência e fecha esse ciclo doloroso, né, de reencarnações. Então é uma história, né, de um espírito, de um guerreiro também, que mostra para todos nós, né, que nós precisamos estar atentos com as nossas tendências, não negá-las, mas assumi-las, né, olhar para elas, olhar para dentro de nós, e fazer o esforço possível para que a gente consiga dominá-las, né? Isso é lento, isso é um processo gradativo, mas ele não pode ser adiado, porque adiá-lo é só jogar para uma próxima encarnação. Assim seja.